Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem e se cuidando. A nossa atividade de hoje será no livro didático de língua portuguesa. Vamos para a unidade 6, onde vamos ler um conto maravilhoso. Vamos ler e interpretar essa história, identificar os elementos de um conto, que são os personagens, o tempo em que acontece, o espaço, ou seja, onde acontece a história. O narrador, que é quem conta a história, também vamos identificar as partes de uma história. Então, vamos lá? Abram seus livros na página 120 e acompanhem a leitura. Para iniciar, você vai ler um conto maravilhoso. Por que será que se chama assim? Neste conto há príncipe, princesa e um grão de ervilha. O que poderá acontecer de importante com um grão de ervilha? Leia silenciosamente o conto e, se tiver dificuldade, peça ajuda a alguém. Leitura. Conto maravilhoso. A princesa e a ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter a certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora. Mas valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistia que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama? Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter uma pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu, onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto. É um bom arremedo de história, não é? Abaixo do texto, o livro traz algumas informações sobre o autor dessa história. E, além disso, traz os significados de algumas palavras que não usamos comumente no nosso dia a dia. Vejam só: abatido significa desanimado. Chispavam significa caíam com faísca. Acântaros,
em grande quantidade. Estrado, parte da cama que fica embaixo do colchão. Medonho, horrível. Arremedo significa reprodução ou versão. Nas páginas seguintes, vocês encontrarão as atividades sobre essa história. A primeira atividade é sobre interpretação do texto, na página 121. Então, vocês devem ler as perguntas e voltarem ao texto para encontrarem a resposta. Interpretação do texto. O conto maravilhoso é uma história imaginada. Primeiro, o conto A Princesa e a Ervilha apresenta personagens, tempo e espaço, que geralmente estão presentes nas histórias imaginadas. Responda. Letra A. Quem são os personagens que participam da história? Letra B. Essa história se passa em um tempo indeterminado, isto é, que não se sabe quando foi. Copie a expressão que comprova isso. Letra C. Copie do texto outras palavras ou expressões que indiquem tempo. Letra D. Espaço é o lugar onde a história se passa, onde essa história se passou. Além de personagens, tempo e espaço, nesse conto há alguém que conta a história, o narrador. Segundo, releia o trecho a seguir. Pinte de amarelo a fala ou o pensamento do personagem e circule de azul a fala de quem conta a história, o narrador. Nesta atividade, todas as frases deverão ser pintadas. Ou é uma personagem ou é o narrador que está falando. Então, vocês deverão pintar de amarelo ou de azul. Continuando na página 123, questão 3. Vocês irão aí encontrar 5 fatos e irão numerar de acordo com a ordem que aconteceu. Leia as frases e numere-as na ordem que os fatos ocorreram. Vocês vão colocar 1 para a primeira coisa que aconteceu, 2 para a segunda coisa que aconteceu, 3 para a terceira coisa que aconteceu, e assim por diante. Quarto quesito. Por que o príncipe não encontrava uma noiva? Quinto. Por que a rainha colocou um grão de ervilha na cama da moça? Sexto. Ligue o nome de cada personagem à fala correspondente. Então, aí vocês têm a fala da princesa e a fala da rainha. Vocês vão ligar qual é a fala da rainha e qual é a fala da princesa. No sétima questão aqui, observe que as falas dos personagens não trazem travessão no início. Pinte na atividade anterior, onde é a atividade anterior, da página 122. Os sinais que foram usados para destacar as falas. Esse sinal é outro modo de iniciar a fala dos personagens. Qual o nome deste sinal? E a questão número 8 é uma questão muito de opinião. Vocês gostaram do conto? Para que tipo de leitor vocês indicariam a leitura deste conto? Página 124. Agora, vamos fazer uma atividade onde vamos entender as partes que compõem um conto. Vamos ler a questão 9? Então, a questão 9. O conto que você leu está organizado em momentos, em partes. Cada uma dessas partes do conto tem um nome. Observe a palavra ou expressão destacada a seguir. Ligue a parte ao nome correspondente. Então, vocês vão ler com atenção e vão ligar. Qual é a parte que é o começo? Qual é a parte que é a complicação? Qual é a parte do momento de suspense?
E qual é a parte que indica que é o final da história? Embaixo, nós temos um esquema onde está organizado o que estudamos até então. Os elementos que compõem um conto, que são os personagens. Os elementos são os personagens, o tempo, o espaço, o narrador. Temos aí os momentos, começo, complicação, suspense, final. As intenções, quais são as intenções desse conto? Entreter, estimular a imaginação, né? Mas está faltando aí um complemento, não é? Dessa organização, desse esquema. O leitor, quem seria ele? Então, vocês irão escrever aqui nesse espaço que está em aberto. Tá bom, meus amores? Prestem bastante atenção. Qualquer dúvida é só me chamar.